né? Saindo daquela coisa toda, né? Aquela crise deles. Lá como Porque aqui. nada é uma Vai detonar mais viagem, país ainda. Detonaram mais, né? viagem meio longa, né? Viagem É, tem que ter um dinheiro, né? Pra vir pra cá. eles não estão tão folgados. É. Antigamente eles vinham até com os carros bem É, velhos, já, de qualquer jeito, né? caindo aos pedaços. Quase de carroça vinha. É mesmo. Vindo de carroça com medo de matar o cavalo. Né? É, mas vinha de qualquer jeito, é verdade. Sério mesmo, os carros, assim, que ele pensava, como que isso veio lá da gente ter aqui? Conseguiu chegar. É, eu lembro até na nossa época mesmo, a gente via uns carros e muito fuleiro, né? Que chegava aí, não sei nem como chegava. Pois é, a gente pensava nisso, olha, a estrada. Sabe o que a gente viu ali? Tem uma foto, mudando um assunto agora, que tá a minha avó junto com vocês, Ah, é? no aeroporto. Com Maria. Olha, Na despedida do pessoal. Que tava deve ser daquele dos irmãos. Esse foi a despedida da Xé. em 97. Ah, então foi, Era 97. Maria mesmo, né? Foi, 97 a gente... tem um filminho com ela. Ah, é? Lá na casa da Margarida. Lá na costa. Eu até tirei umas fotos para mandar para vocês. Tem uma que tá a Pri antigamente. Olha Na aí. verdade é tu. Ah, Parece a Pri. que incrível. Puxa vida. Bonita. É, Ele olhou e falou, é incrível. Gostei. Bons, não, as fotos estão ali, mas é uma caixa de fotos da Miriam. Que olha ela só. trouxe lá de Viraquera. E daí tava aqui, a gente começou no Natal e ela mandou a caixa pra cá pra gente ver. Mas é muita foto, eu não Olha terminando de só. ver, é muito colo. Nossa. Aí ontem eu fotografei algumas assim pra Tá, deixar. pra gente ver. E aí também pra mandar pra vocês. Maravilha. Legal. Muito bom, gente. Deixa eu me inspirar. É, isso. Não, mas Deus vai abençoando, né? Vamos Ó a ver. Pri ali de marrom no cantinho. Olha a Pri no... Pri, é a Nancy. Não parece a Pri? Eu lembrei A tanto da Nancy Pri. tá aqui uma verdadeira estrela de cinema. É verdade. Olha só, não é? Olha só, mas é... Destaca, né? Se destaca. No cantinho ali. Nossa, era bem no começo que a gente tava aqui, né? Isso aí ela não tem. Olá, meus queridos e santos irmãos, irmão Sérgio e tantos outros que estamos aqui na casa do irmão Jaison juntos, irmão João. Deixa-me ver aqui só mais uma vez. Aqui. Agora eu vou mostrar para vocês, meus irmãos, De Hollywood. uma foto. Olha só se dá para ver, não sei se dá para ver. Tá meio... Deixa eu ver se tem jeito de fazer. Bom, a irmã vai mandar. Olha lá. Aqui, ó, bem em 90 e tanto, né? 97, quando a gente tinha chegado aqui. 97. Olha Foi um a, pouquinho depois, eu acho. olha a Nancy. Nancy não quer que eu fale quem é ela, irmãos. Mas é maravilha. Apagou. Depois vocês Vamos ver veem. se eu acho a foto ali, fica mais fácil. Nancy não gosta, eu não gosto. Mas estamos aqui orando por vocês, meus irmãos queridos. Irmão Sérgio de Campinas. É. Tirando uma foto. Olha eu tirando uma foto. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Olha eu ali. Olha o Opala lá atrás. Aquele Opala branco com aerofólio, aqueles tempos. E aí o pastor deve ter essa foto, né? O pastor tá tirando a foto e alguém tirou a foto dele. Um momento aqui de lembranças, viu irmãos? A irmã Patrícia tá ali trazendo umas fotos. Olha lá. Alguém tem a foto. Olha o Pedro! A irmã Patrícia! A irmã Nancy ali. Aqui o irmão Jairzinho dando um oi. A irmã Esther dando um oi também, lá do seu ateliê de artes. Né, Esther? Tá indo bem, maravilha. Né? Quando nós chegamos aqui, o Opala estava bem novinho. O Opala estava bem novo, Fazia pouco tempo que a gente tinha comprado. Foi enferrujando, Tava meio maquiado. Ele, depois que pegou aquela maresia daí, né? Foi uma luta mesmo. Aí foi destruindo tudo, aquela parte de baixo, assim. Aí apareceu aquele irmão, lá do Rio de Janeiro, esqueço o nome dele, mas ele era funileiro. Ele disse, pastor, deixa o carro comigo que eu vou cuidar. Aí ficou um ano. O tempo que Nancy ficou grávida do Lipe e o Opala ficou na funilaria. O Lipe nasceu em 2000
E bem no comecinho eu levei o Opala para lá. E ele só terminou depois de nascer o Felipe. Até aquela irmã emprestou um carro pra gente, aquela irmã, esqueci o nome dela também. Mas incrível, né? Esses tempos aí. Nós podemos olhar assim na história e somos muito gratos a Deus, né? Pela maneira como o Senhor cuida da gente, vai conduzindo a gente, né? Ao longo de todo o período que está no coração do Senhor, continuar. Deus, amados irmãos, sempre quer cuidar tanto do seu povo, né? Lá vem mais foto, irmão, lá vem mais foto. Não sei quem é o pastor. Que é isso, irmãos? Olha só. Tem a Avó Maria. Tem nós aqui, daqueles tempos Aí eu acho que é antigos. formatura de alguém que era da polícia, alguém aí. Ah, aquele irmão que era da polícia, da PM. Aí tem essa foto aí que é só Sim, aquele irmão foi morar lá no interior, perto da Argentina, para lá. Ele foi numa cidade bem quase fronteira. Eu lembro dessa família. Que legal. Aqueles amados. Olha, nesse tempo eu tinha até barba. Eu tinha uma barba. Eu tinha uma barba aqui, só que, né, uma barba e um bigode. uma barbinha. Meu irmão amado Júlio, irmão Júlio, e tantos outros, João. Opa, deixa eu tirar isso daqui, voltou. Estamos aqui na casa do irmão Jason, Patrícia, Esther, Pedro, junto com a irmã Nancy, sendo muito gratos a Deus por estarmos aqui mais uma vez, né? E podermos dar boas-vindas a todos também, a bordo, bem-vindo a bordo, né? A todos os irmãos. E o nosso coração é tocado pelo Senhor de uma maneira única, né? Como Ele sempre quer dar a nós a condição de ver a realidade real, né? Ela foi perdida, como a gente comentou outro dia. Ver a realidade real no coração humano, né, foi perdido. Isso tudo foi perdido em Gênesis 3, né? Então, quando a gente estiver ajudando as pessoas, conversando sobre a realidade, não tem como a gente ajudar as pessoas de fato sem que a gente mencione que há um fator de tamanha profundidade, né, que o ser humano sofreu, o impacto tão assim fatal, tão intenso, tão denso que o ser humano sofreu. Não tem como entender e ver a realidade real por causa disso, registrado em Gênesis 3, né? Então, toda aquela dimensão do testemunho que Deus deu de si mesmo na obra que Ele fez, né? Nos atos de Deus, que de fato correspondem com a pessoa de Deus. Os atos correspondem com a pessoa. E isso vamos assim, digno. E nós estávamos pensando juntos outro dia também sobre isso, como que é precioso nós descobrirmos, sabermos exatamente a verdade revelada em Cristo, para que a nossa identidade, juntamente com a vocação que nós temos como gente, né, como pessoas e como achados de Deus, possamos florescer, né, florescer como pessoas, sendo o nosso fazer correspondente exatamente àquilo que somos, né? E aquilo que somos só pode ser de fato exato na exata medida de Cristo, né? Então, o ato da pessoa ser achada por Cristo não é uma questão religiosa, não é uma questão de pensamentos positivos, né, de melhoras
é uma questão de identidade real. De modo que, quando nós somos tomados pela realidade do achado de Deus sobre nós, em Cristo, né, nós nascemos naquela condição de gerados por Cristo. E então você vai conseguir ver a realidade das coisas, a realidade de tudo. Quer dizer, deveria ser assim, né? Para o ser humano perceber toda a dignidade da criação e todo o testemunho da criação. Outro dia estava conversando com o irmão Daniel. Boa noite, irmã Lúcia, boa noite. Conversando com o irmão Daniel sobre a quantidade de testemunhos, evidências sobre Deus na criação. São tamanhas as quantidades e as evidências, são tamanhas, né, que o Salmo 19 diz que os céus manifestam a glória de Deus, né, e que nós, os seres humanos, né, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então nota que tudo que existe, todas as coisas fora de nós, que existe, tudo que existe, manifesta a glória de Deus. Ele tem uma manifestação da ação criadora de Deus. Tudo, tudo. Olha só, né? A quantidade de testemunhos é imensa. E finalmente em nós, seres humanos, Deus nos fez a sua própria imagem e semelhança. Então, o maior testemunho, então, de Deus, não é possível alguém olhar para alguma coisa e provar mais Deus do que olhando para nós mesmos. Embora tudo manifeste a glória de Deus, seria então fácil, muito fácil, de ver o Criador naquele que fez tudo, né? Muito fácil. Mas em nós, seres humanos, é muito mais evidente ainda, né? Então o ser humano não consegue mais ver isso, ele não consegue mais, né? Quanto mais ele se afastou do Senhor após a questão de Gênesis 3, né, mais a sua maneira de ver as coisas foram ficando cada vez mais assim, degeneradas e ausentes. A ausência da realidade de Deus na sua vida foi sendo manifesta em uma quantidade absurda de oposições na área, vamos dizer, negativos dessa realidade verdadeira. De modo tal que ele se tornou o próprio ser humano a negação. A negação, né? A negação de Deus. O ser humano se tornou, de imagem e semelhança, ele passa a ser a negação. Então fica numa situação bizarra o ser humano. Mas a quantidade de testemunho não mudou. Não mudou, né? A imagem e semelhança de Deus no ser humano continua, embora esteja no ser humano a incapacidade de ver isso, por causa do pecado, uma incapacidade dentro dele agora, né? Então, ele não tem mais o Éden, ele não tem mais a presença do Senhor, ele não tem mais a percepção da realidade. Então, há uma ideia de realidade, ideia de ciência, ideia do sagrado, né, que o ser humano, então, por causa da sua dimensão de construção que nós temos, que é uma dimensão, de fato, muito ampla e de qualidade eterna, então a gente é mantido, o ser humano, na sua vocação fundamental. A vocação fundamental é continuar trabalhando na terra, lidando com as coisas, continuando a sua vida, né? E sendo procurado por Deus, para que ele possa
nascer de novo, para que ele possa ser a nova humanidade, a humanidade gerada por Deus numa nova condição em que essa morte seja vencida, né? Então nós clamamos ao Senhor, temos clamado ao Senhor, orado ao Senhor, para que nessa condição de pessoas alcançadas por Deus, que, vamos dizer, começa efetivamente, né, na direção do ser humano perdido. Em Gênesis capítulo 3, como a gente viu outro dia, então Gênesis. Então nós não podemos deixar de contar Gênesis 3 para ninguém, viu, irmãos? Não é possível. Se nós deixarmos de lado Gênesis 3, não tem como o ser humano, de fato, entender a sua realidade, a sua situação, a condição, né, que ele vive, assim, que ele está. Não é fácil poder chegar ao acordo mínimo, o acordo mínimo de alguém querer ouvir sobre Gênesis 3. Não é fácil, não, né? Em geral, a pessoa faz igual está aqui em Gênesis 3 mesmo, ele sai correndo de Deus. Ele sai, ele faz de tudo, ele aceita qualquer acordo, menos Deus, menos voltar os seus ouvidos para Deus, menos querer, né? Esconde qualquer coisa que esteja próximo. Se esconde qualquer coisa. Olha só o bizarro, né? Eles foram se esconder atrás de uma moita e achava que dava, mas na cabeça deles dava, né? Como que pode alguém que estava em comunhão com Deus até umas horas atrás, sabendo bem quem era o Senhor, de repente tem aquele estado acontecendo neles, aquele estado de fatal, que gerou essa primeira situação que eles tiveram que enfrentar, que eles nunca tinham enfrentado antes, esse estado de medo de Deus, porque não tinha isso neles, né? Aconteceu algo dentro deles dessa dimensão, exatamente como resultado da rebelião deles. E daí eles tiveram que enfrentar um medo de Deus, e eles não tinham esse medo, era uma comunhão todo tempo, todo dia, enfim, e foram correndo lá para trás daquela moita, e ainda fizeram umas folhagens para cobrir, né, a sua pessoa. Eles achavam que alguma coisa estava tão vergonhosa neles, eles estavam tão em estado de vergonha diante de Deus, em estado de impossibilidade de estar diante de Deus, que eles falaram: temos que nos esconder de algum jeito, nós temos que dar um jeito de encobrir, né? Temos que encobrir. E assim tem sido a humanidade todos esses séculos, né? Ela, de toda forma, ela tenta viver a alternativa, né? As opções, o paralelo, o mundo paralelo, né? A ideologia que ele gerou, que ele criou, ele faz assim. Então, Gênesis 3, dentro de todo o contexto da manifestação e do testemunho que não para, não para. Aí quando alguém entrega a sua vida a Cristo, é alcançado pelo Senhor, ele começa a olhar as coisas e ele começa a identificar com muito mais facilidade os testemunhos de Deus em tudo que há. Ele começa a ter uma visão, vamos dizer assim, crística. Essa é uma cura. Quando tudo para você é de fato derivado de Deus, vem dele, vem por meio dele, e tudo segue para ele. É uma situação também clara que fica no coração de uma pessoa, que as coisas não existem aleatoriamente, não estão acontecendo por acaso, e não vão seguindo dentro de uma história estruturada. Ela tem um começo, assim, em Cristo, né? Falamos muito dessa coisa. Ela tem um percorrer em Cristo também, e tem uma consumação em Cristo também.
isso aos olhos de uma pessoa sem Cristo parece simplesmente um fenômeno irrespondível. Irrespondível. A filosofia não responde isso. Ela diz assim: quem somos, de onde viemos e para onde vamos. 3 perguntas filosóficas milenares. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Já falei uma vez para os irmãos, dentro dos nossos encontros, que essas 3 perguntas filosóficas, qualquer pessoa que estudar filosofia, desde os primeiros pensadores mais profundos, que levantaram uma questão e tornaram isso mais acadêmico, e que ficou assim, trabalhado em formas de reflexões, desde aqueles períodos antes de Cristo, né, que isso gerou no ser humano essa questão, né, essas perguntas precisam ser aumentadas. Elas precisariam ser 5, e não somente 3. Tinha que ser 5. A 4ª questão é, primeiro então, né, quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Ninguém conseguiu responder isso na filosofia até hoje. Ninguém consegue, não tem resposta. Não existe uma resposta em 2.000, 3.000 anos praticamente, assim, arredondando, não tem resposta filosófica, né? A teologia está praticamente helenizada, a teologia é praticamente helenista, como já falamos onde isso aconteceu. Quem quiser estudar a helenização da teologia, é só colocar isso no Google, né? Aí vai ter uma quantidade imensa de livros que a pessoa pode estudar e ver, né? Aquele momento ali do ano 200, por aí, quando começa a helenização da teologia. O que é isso, helenização da teologia? Né? É essa interpretatividade, é essa irresposta, a irrespostabilidade, quer dizer, não há resposta, né? Há uma contínua, há uma continuidade irrespondível, que as pessoas têm que ficar pensando, interpretando, então não há resposta alguma. Por isso a quantidade de cristianismos, né, decorrentes da helenização, né? Então, essa ordem teológica que vem pelos séculos, passando pelos séculos, né, ela faz, né, acontecer essa perda, né, da dimensão da verdade que há, e as pessoas vão se permitindo, se permeando de dúvidas, então não há resposta. Agora, de onde viemos, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, a filosofia, então já falamos, não responde. A teologia helenizada também não responde direito. Ela responde academicamente, teologicamente. Quem estuda mais a Bíblia vai saber, olha, Deus nos fez, né? Aí muitos cristãos dos cristianismos até afirmam isso. Deus nos fez. Eles ainda são criacionistas. Os cristãos ainda, uma grande parte dos cristãos ainda são criacionistas, embora sejam helenistas também. Porque uma grande parte dos cristãos criacionistas também são evolucionistas. E, enfim, a escatologia dessa teologia, helenizada, olha só, irmãos, a escatologia da teologia helenizada gera uma quantidade de apocalipses. Esses que a gente tem comentado sempre. Apocalipses que Jesus vem e senta lá em Jerusalém, aqueles milênios das correntes milenistas, né? Aquela batalha Armagedon, que todo mundo pensa que... Enfim, cada um pensa uma bobagem, né? Então, é uma quantidade absurda a helenização que ela cria. Então, é preciso ter uma quarta pergunta. É claro que tem que ter a quarta pergunta. Porque, irmãos, olha só, quando você tem 2 interpretações, não tem que ter nenhuma, não pode ter nenhuma. Mas se você tiver duas, embora tenha milhares, né?
como um filósofo, teólogo, Kierkegaard, uma das frases importantes de Kierkegaard era o seguinte: as interpretações são milhares. Como é que nós vamos lidar com isso? Ninguém respondeu. Ninguém respondeu, ele só falou isso, né? O pessoal, o que eles fizeram? Aceitaram todas. Aceitaram todas. Então, uma vez que você tem a palavra de Deus, né, dizendo que é Cristo, a palavra de Deus é Cristo. A palavra de Deus para muitos cristãos é a Bíblia, irmãos. Então, o que acontece? Ele vira um judaísmo, ele vira um judaizante, né? Ou ele vira um igrejesco, um denominacionalizante, ele vira um religiosizante, alguma coisa assim, né? Porque a palavra de Deus não é a Bíblia, embora a Bíblia esteja aqui na Bíblia, as Sagradas Escrituras, o mistério da revelação de Cristo na palavra de Deus, que é imutável, é perfeita, é inerrante, não se interpreta, é aquilo que é. Então, é um andar dentro de uma linha extremamente única. A verdade, por isso chama-se verdade, porque é única, é exclusiva. Se você tem isso, sabendo isso até por revelação, quando Jesus fala que ele é o Logos, isto é, ele é a palavra, o Logos se fez carne, ele é a palavra, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Então, tudo agora revela-se numa dimensão de tirar o véu e as dúvidas de uma forma que não resta mais dúvida nenhuma. Tudo está extremamente claro. No entanto, se você tem duas interpretações, no mínimo você tem que imaginar que não pode haver isso. A verdade é absoluta. Então, o que acontece? Qual é a quarta pergunta? Quando você tem milhares de interpretações, milhares de ideologias, milhares de ideias, qual é a quarta pergunta? A quarta pergunta, além de quem somos, de onde viemos, para onde vamos e que não tem resposta aí nunca direito, a quarta pergunta é, diante de toda essa confusão, qual o nosso problema? Qual é o nosso problema? Por que que as pessoas geraram toda essa gama de interpretações e conflitos e confusões? Por quê? Oi, Marcinésia. Boa noite. Boa noite. Né? Então tem um problema. Né? Nós temos que ajudar as pessoas a perceber quase que o óbvio. Né? Se você tem duas religiões, vamos dizer, já é um problema. Porque não era para ter duas religiões. Nenhuma era para ter. Nenhuma. Se a verdade é Cristo, somente Cristo se deve ter como Deus, como Senhor, como aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Se você não aceita isso, por diversos fatores, helenísticos, judaizantes, romanos, a gente falou isso, né, que os cristianismos, os cristianismos são a soma de três grandes forças, poderosíssimas, que pode ser estudado isso por qualquer cristão, mas não, eu tentei dar essas aulas na faculdade, não deu, não foi possível, porque a força que faz com que os cristãos odeiem a verdade é maior do que a própria verdade. E eles chamam essa negociação nesse mercado teológico, chamam isso de verdade, de unidade na diversidade. Né? Então, qual é o nosso problema? Claro que tem um problema. Então, as três grandes forças que estava falando aqui, que fizeram surgir os cristianismos e que devem ser estudadas, pelo menos, pelos cristãos para saber isso, é o judaísmo, né? O judaísmo, que ao invés de olhar para Cristo, o judaísmo olhou para os judeus, né? Não olharam para Cristo, eles olharam para eles mesmos. E a quantidade de elementos proféticos, né? Quantidade de elementos proféticos que Deus utilizou, a riqueza de elementos proféticos
como o cordeiro morto, aqui em Gênesis 3, é Cristo. O sábado, Shabá é Cristo. Shabá é Cristo, mas tem gente que transforma Shabá em sábado, em dia da semana. Ainda santifica o sábado. Ele não entende a linguagem profética, ele não entende a linha direta até Cristo, ele não consegue ver. Né? Enquanto sombra, como diz Colossenses 2, enquanto sombra, enquanto anúncio profético, havia o dia que de fato estava estabelecido. Os 6 dias de trabalho, o dia de descanso, mas sempre Deus está apontando que o descanso está nele. O primeiro Shabá é muito claro em Gênesis, quando diz que Deus, ao terminar a obra, o texto tem que ser lido direito, irmãos, e nele está o descanso de todas as coisas. Nele, em Deus, está o descanso de todas as coisas. O pessoal não consegue compreender que o descanso, de fato e verdadeiramente, está em Deus. Há um dia que se celebrou o ato de Cristo como a pessoa do descanso. Quando Jesus veio, acabou o Shabá, né? Então, o Shabá, o Cordeiro, a Páscoa, a Arca, o Templo, tudo, né? Tudo. A nação de Israel, né? Jerusalém, tudo isso é sombra. Tudo isso é sombra. O povo todo, as 12 tribos. Depois acabaram 10 tribos, desapareceram. Sumiram, simplesmente sumiram. Não tem mais fidelidade a Deus, acabou. 10 tribos. Só ficou Benjamim e Judá. Né? Então, o povo judeu que ficou, porque tinha que chegar Cristo deles. Aí Cristo chegou. Aí quando Jesus chegou diante deles, como nós vimos outro dia aqui, que foi um momento magnífico, né, de Marcos, né? Nós estávamos em Marcos, acho. Vamos ver aqui. Deixa eu ver qual foi o texto que a gente estava lendo. Então, quando Jesus, né, chegou, diz João também, João diz assim, veio para o que era seu, João 1, né? Veio para o que era seu, e os seus não receberam, não fizeram nada com ele. Né? Então, mas também tem um texto que a gente precisa ver. Deixa eu ver aqui, irmãos, desculpa só um pouquinho. Não é Marcos, é Lucas. Lucas capítulo 4. Olá, meu irmão Edson, irmão João, todos os amados que agora juntos navegamos no Senhor em comunhão litúrgica, né? É claro que, como também o povo eucarístico, né? Eu vejo assim que há muitos equívocos nas religiões em geral, porque elas não entendem que a Eucaristia é o povo que tem a caris, a graça bendita. É o povo que é em si mesmo a comunhão em Cristo. E então erraram em usar a Eucaristia da maneira errada aí no meio católico, né? O meio católico também usurpou a palavra liturgia, porque liturgia significa leos, né? Leos é povo. Urgo, o povo que trabalha, ergo, o povo que trabalha, o povo que vive na missão, o povo que anda em comunhão em Cristo. A liturgia não é um monte de literatura para você ler na hora de um cerimonial. Isso não é liturgia. Liturgia, factualmente, verdadeiramente, é o povo que vive a missio Dei, quer dizer, a missão de Deus, a comunhão eucarística, a comunhão em Cristo, como um, né? Que sempre Deus quis isso. Ele quis isso. Então, aqui em Lucas capítulo 4,
versículo 16, nós estamos vendo assim que todo aquele período, irmãos, conforme descrito, antes de Lucas 4, a gente teria que, com muito cuidado, com muita oração, como povo orante, né? A gente chama assim, a gente vê na Escritura, o povo de Deus, verdadeiramente o restante, é chamado a ser um povo orante. Quer dizer, um povo que está em contínua oração, em contínua comunhão, né? E aí, Hebreus 11 vai ser um testemunho de Deus de todo aquele povo do Antigo Testamento que, sendo antes dos judeus, antes dos hebreus mesmo, eles viram Cristo. Eles viram Cristo. E eles quiseram Cristo. Então eles andaram no meio das sombras proféticas, não confundiram ovelha com ritual judaico. Eles não confundiram a arca com ritual judaico, com alguma coisa religiosa. Não confundiram o templo, Jerusalém, Israel, nada, não confundiram. Os de Hebreus 11 olharam tudo profeticamente. Eles entenderam que Deus estava falando de Jesus. O Shabá, né? O Shabá, eles viram Cristo. O Shabá é Cristo. Não é um dia da semana, né? Então, eles viram Shalom. Shalom é Cristo, a mesma coisa, né? Shalom é Cristo. Opa! Oi, irmão Darlan. Tudo bem? Boa noite. Oi, irmã Daphne. Tudo bem com vocês? Estão firmes? Amém. Estamos clamando ao Senhor que nos abençoe, né, irmãos queridos? Para que a gente possa, nessa jornada desse último dia, dentro dos dias que se apresentam, vamos dizer, como misericórdia de Deus renovada, os dias são a misericórdia do Senhor, que se renovam, né? E a cada manhã, e mantém o cuidado da procura de Deus por nós, pelo ser humano. O Senhor procura o ser humano amorosamente. Ele procura o seu próprio povo amorosamente. A gente vai vendo essas duas vias, né, na Escritura. O Senhor buscando o seu povo e o Senhor buscando os perdidos, né? E ele vai encontrar respostas negativas nos dois lados, quanto também vai encontrar respostas positivas nos dois lados, né? Então, o Senhor, em Lucas 4, que nós devemos sempre, como povo orante, antes de ler, antes de estarmos nos imergindo dentro dessa palavra revelada aqui, não fazendo uma leitura, não adianta nada ler, né? Não adianta ler. Ou a pessoa está dentro disso, ou ele vai ter um resultado igual o que aconteceu aqui, né? Ele vai rejeitar a Cristo, né? Ou ele está imerso e então ele vê o que está acontecendo, né? Hebreus 11, então, é antes de Lucas 4, quer dizer, as pessoas, o Senhor preparou o seu povo todos os séculos com sombras sobre Cristo, isto é, profecias sobre Cristo. E quando Cristo, então, chega aqui em Lucas 4, Jesus foi para Nazaré, entrou na sinagoga, o sábado ele entrou na sinagoga, é uma redundância, porque Jesus é o Shabá, né, que entra num lugar em que as pessoas estão reunidas, sendo ele a própria formação da Koinos. Quem que vai ser capaz de ver isso, irmãos? Só por Deus, só por misericórdia. Porque ali você está diante de um fenômeno que termina, e um outro que começa em dimensões tais que um é chamado Antigo Testamento e o outro é Novo Testamento.
Qual é a nossa época hoje? Nós estamos na época do Novo Testamento. E a época do Novo Testamento significa uma pessoa que falou o seguinte: o meu corpo e o meu sangue é o Novo Testamento. O meu corpo vai formar o seu corpo, o corpo das pessoas que são minhas, né? E essas pessoas que são minhas são um povo eucarístico, que vive liturgicamente. Quer dizer, leos ergo. Leos ergo é liturgia. Quer dizer, é o povo que trabalha na missão de Deus. É o povo que vive a missão de Deus, que anda em Cristo. O caris bendito. A caris bendita. Quer dizer, a graça bendita é o quê? A graça bendita é a comunhão conjugal entre o corpo que Cristo gerou dele mesmo e ele. Qual é a graça bendita de um casamento? É o marido e a esposa. É eles dois vivendo essa comunhão bendita. Não tem mais ninguém no meio, não tem nada no meio. É eles dois. Fora disso, prostituição. Fora disso, traição. Fora disso, adultério. Né? Então, Lucas 4 é o momento da revelação ao povo hebreu, ao povo judeu, ao povo antes do Antigo Testamento, que agora, depois de séculos, depois de milênios, Jesus revela a si mesmo, não importa onde, mas ele foi a uma sinagoga em Nazaré. Nazaré, irmãos. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Um dia perguntou alguém. Né? Não era em Jerusalém isso aqui. Não foi em Israel lá, isso aqui. Foi lá em Nazaré. Né? Na Galileia dos gentios. Né? Então, Jesus na sinagoga em Nazaré, ele, segundo o costume, levantou-se para ler. Aí tal, deram-lhe o livro de Isaías. E aí então, irmãos, ele diz assim, ó, no versículo 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, ele enviou-me a proclamar a libertação dos cativos, a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Já falamos outro dia que o ano aceitável do Senhor é uma frase que percorre o Antigo Testamento inteiro, irmãos. Desde Levítico. Levítico começa Deus a fazer uma festa chamada o Ano do Jubileu. Irmãos, o Ano do Jubileu é o ano aceitável do Senhor, é profético, é sombra desse dia. É sombra desse dia. Por isso que Jesus usou o termo o ano aceitável do Senhor. Porque o ano aceitável do Senhor, no Antigo Testamento, é o ano do jubileu. Então, o ano do jubileu, da mesma forma que a Páscoa é Cristo, o ano do jubileu também é Cristo. Só que o ano do jubileu tem uma característica. Ele é o dia, o tempo em que isso aconteceu. Está chamando a atenção para que agora chegou um tempo. O que acontecia no ano do jubileu? Todo mundo que tinha dívida não tem mais. Todo mundo que estava com algum problema com a justiça, ou com a lei, ou com alguém, não tem mais. Tudo começava do zero no ano do jubileu. Quando tinha esse ano do jubileu, era uma maravilha. Porque todo mundo, numa situação às vezes desesperada, zerava tudo. Era algo que Deus tinha feito assim. Mas por que Deus fez isso? Porque Ele está apontando para um dia. Um dia ia chegar. O ano do jubileu de Deus, de fato, ia chegar. O ano, então, aceitável do Senhor ia chegar, em que todo mundo poderia começar do zero. Perante Deus. Todas as suas dívidas seriam perdoadas. Todos os seus pecados seriam lavados. Todas as suas desgraças seriam terminadas,
todo o seu desamparo seria acabado, não tem mais desamparo, não tem mais pecado, não tem mais dívida. A questão não é só temporal, física, agora é uma questão eterna. É muito maior do que só parar de ter uma dívida aí de R$1 bilhão. Vamos supor que alguém tem uma dívida de um bilhão é muito, né? Vamos supor 1 milhão. 1 milhão também é muito. Vamos supor que alguém deva R$100 mil, já é muito também, né? Já é muito. Às vezes tem... Já é quanto mais 100. Né? 100 mil, né? 1.000 também já é ruim de ficar devendo. Agora, imagina só você ter uma dívida eterna, que não se paga nunca. E que aquela dívida, inclusive, te leve para o inferno. Né? E que resulta em todo tipo de desgraça na tua vida. Uma hora mais, outra hora menos. E você vai sendo esmerilhado ali nos dias, uma hora mais, uma hora menos. Então, mas o Senhor está dizendo que há de chegar o dia em que aquele que tem poder para zerar todas as coisas e dar a você uma vida nova, de tal maneira que você vai começar do zero. Isto é, você vai começar do perdão e do alcance e da graça de Deus. E essa pessoa é o Messias, é o Cristo. Então, por séculos, o povo de Israel foi avisado. Só que quando ele veio, ninguém viu. Por que ninguém viu? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Não quiseram saber dele. Por quê? Porque eles amaram mais as sombras do que aquilo que a sombra anunciava. Eles geraram algo à parte, embora usando tudo que Deus tinha falado. Olha que malignidade terrível. Tudo que Deus tinha falado, eles usaram para ir contra Deus. E então gerou o judaísmo. No cristianismo é a mesma coisa. Os cristianismos que surgiram usando todo o aparato revelado no Novo Testamento, que é pior ainda, que é usando o próprio Novo Testamento, geraram cristianismos. Jamais Deus formou o judaísmo, jamais Deus criou o cristianismo, jamais. Nunca. Quem criou o judaísmo? Os homens que rejeitaram Jesus. Quem criou os cristianismos? Os homens que rejeitaram a Cristo. Embora usando o nome e as festas de Deus, rejeitaram Deus. Embora usando os nomes e as ideias do Novo Testamento, rejeitaram Cristo. E penso que não rejeitaram. Então, quando acontece aqui o aviso desse ano aceitável, bem numa comunidade judaica, era para ser uma festa, irmãos. Era para ser uma festa. O próprio Messias chega assim e fala, gente, eu vou ler o texto que todo mundo esperava, pelo menos o povo judeu. Né? Era coisa magnífica. Aí Jesus ainda diz assim, olha lá no versículo 20, ele diz assim, tendo fechado o livro, quer dizer, na verdade o texto grego é tendo enrolado o rolo, né? Ele enrolou o rolo, tem que ser traduzido direito isso aqui, né? Porque não tinha livro naquele tempo, era rolo. Tendo enrolado o rolo, devolveu ao assistente e, como era normal naqueles dias, o pregador não ficava de pé para pregar, ele sentava para pregar. É legal, né? É legal. Sentar para pregar. Não sei por que ficam de pé para pregar. Isso é uma aberração bíblica, né? Antibíblica. Ficar de pé para pregar é uma aberração. Né? O ato de sentar para pregar era um tipo de humilhação. Né? Isto é, não é que o ato de sentar torna você humilde, mas há algo que deve ser, vamos dizer assim, deve existir conforme você é de fato. Né? Se Deus diz assim, haja luz, deve haver luz. Deve haver, e houve luz. Né? Quando se fala uma coisa, se deve acontecer aquilo que se fala. O ato de Deus ser Deus resulta em tudo que ele criou, de fato ser dele mesmo, e como ele de fato falou. Então, se há uma humildade em tu não querer se, vamos dizer assim, se aparecer, então que seja assim. Que você se coloque no
vamos dizer, dimensão de todas as pessoas, porque só um é aquele que está de pé, é o Senhor, né? Então, bom, isso é uma coisa aqui. Jesus sentou-se e tal, mas não é que não pode ficar de pé, né? Se quiser ficar de pé, fica de pé, mas fica humilde. No caso aí, Jesus, eles sentavam tudo no chão. Tudo no chão, não tinha cadeira também. Era uma mesa muito baixinha, igual da ceia, né? A ceia lá naquele lugar, o cenáculo, né? Era normal, a mesa era 30 centímetros do chão. Não tinha mesa assim alta desse jeito, né? Eram umas mesas baixinhas. Então, vamos fazer mesas baixinhas também. Era até mais baixa um pouco que essa. Era um pouquinho mais baixa. Mas era por aí. Corta o pé, pela metade. Né? Mas são coisas interessantes também. Mas ele diz assim, irmãos, olha, devolveu lá. Então Jesus começou a dizer a eles o seguinte, ele falou assim, olha só o que Jesus já vai falando, irmãos. Jesus vai dizendo aqui no versículo 21, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Irmãos, essa frase é magnífica, irmãos. Dita por Cristo, não tem mais para ninguém, não tem mais nada. Se cumpriu a Escritura em Cristo, se cumpre a Escritura em Cristo. Ele é o ano aceitável do Senhor. Né? Cristo é o ano aceitável do Senhor. Né? Ele é o ano aceitável do Senhor, então não tem mais para ninguém. Quer dizer, naquela hora, Jesus tem na sua mente que séculos de informação falando para o povo que ele ama tanto, séculos de informação falando para o povo que ele ama tanto, devia ter gerado no coração daquele povo uma esperança de amor tão grande, que quando houvesse o próprio Deus, o Messias, cumprindo a sua missão e falando isso, ia ser um momento... Sabe quando tem a passagem do ano? Tem o ano novo? A gente ouve uns rojões. Quem vai na beira-mar vai ver muitas luzes, festas, pessoas rejubilando-se, assim, aquela coisa maravilhosa, todo mundo chorando, se abraçando, só porque passou o ano. Né, irmãos? Todo mundo falando, feliz ano novo, que maravilha. Agora, irmãos, esse momento aqui, isso aqui é o ano novo de Deus. Isso não só é o ano aceitável do Senhor, começa em Cristo, algo que não termina mais. Era para o povo celebrar de uma maneira, naquela hora, aquela sinagoga assim, devia haver um monte de rojões, não tinha rojão naquela época, né? Então, talvez estivesse no povo chinês, o povo chinês sempre inventou essas coisas. Mas, irmãos, era uma coisa maravilhosa, tinha que ter uma festa ali naquele momento. Né? Aí, no versículo 22, aí o pessoal falou assim, mas espera um pouco, esse cara é um carpinteiro, ele é filho do carpinteiro, ele não é nada. Né? Então, a ideia que está na cabeça das pessoas cristãs, do povo de Deus, quanto a Cristo, irmãos, é muito bizarro. Para eles fazerem o que eles fizeram, para gerar um judaísmo, para gerar cristianismo, que tipo de Cristo tem na cabeça das pessoas? É claro que o Cristo verdadeiro, não sendo na cabeça das pessoas, vai precisar de judaísmo mesmo. E vai precisar de cristianismo mesmo. Para eles poderem capengando pelos séculos, vivendo uma religiosidade inócua e totalmente sem nenhum sentido. Que na hora que o Cristo mesmo apresenta-se perante ele, resta querer matá-lo. Bom, primeiro eles começam a fazer uma exegese de Jesus. O verdadeiro Cristo, quando é apresentado, quando eu fiz isso na faculdade, por alguns semestres, né, eu fui reportado na diretoria. Não pode fazer isso, o senhor está nos desrespeitando. Já pensou o que é isso, irmãos? Você dando aula, né, sobre Cristo, sobre o Novo Testamento, sobre o Antigo Testamento. Né? Já falei para os irmãos que uma vez fui convidado para uma igreja imensa, assim, para dois fins de semana,
para dar aula, primeiro fim de semana, teologia do Antigo Testamento. Segundo fim de semana, teologia do Novo Testamento. Irmãos, aquilo estava lotado, tinha umas 1000 pessoas lá. Aí eu comecei a falar sobre, primeiro sábado ali, teologia do Antigo Testamento. Aí falei assim com eles, oramos. Quando terminou aquilo ali, eu vi muitos irmãos virem chorando, me abraçar. Não por causa de mim. E eles falaram mesmo, que não era por causa de mim, porque falou, pastor, nós recebemos uma palavra de Deus. Muito grato. Recebemos uma palavra de Deus. Então oramos, falando assim, ó, semana que vem, sábado que vem, teologia do Novo Testamento. Quarta-feira, no meio da quarta-feira, recebi uma ligação da diretoria, dizendo assim, pastor, professor, o senhor não precisa vir na próxima semana. Tá bem? Não é nada pessoal. Não é nada pessoal. O senhor é um cara super legal. O problema é a teologia. Eu sabia que aquilo ia chegar num ponto crítico, como chega sempre no coração das pessoas. E eu falei, pastor, nós vamos te mandar um dinheiro, o senhor nem precisa vir. Né? A gente ouve umas coisas bizarras. Né? Mas, irmãos, aquilo ali, eu preferiria demais que eles tivessem falado assim, ô pastor, nós não estamos querendo mais que o senhor venha aqui, né? É por causa do Senhor mesmo. Né? O senhor é um cara terrível, o senhor é um cara incompatível, não tem, nem parece gente. Né? Mas a teologia que o senhor estava falando é maravilhosa. A teologia é maravilhosa, a gente queria ouvir isso, mas de outra pessoa, contigo não dá, tu é um monstro. Então, se eles falassem isso, seria maravilhoso. Porque eles não iam gostar de mim, mas a palavra, que eles gostaram e amaram, eles iam continuar querendo ouvir, talvez por outra pessoa. Né? Mas não foi assim, não. E é muito triste quando é assim. As pessoas, em geral, é assim mesmo que acontece. Mesmo que eles não gostem de mim, acham meio maluco, né? Mas a palavra que está ali na Escritura, que não pode ser mudada, e que essa é a questão aqui de Deus com os homens, né? Alcançar o ser humano nas suas fugas, nos seus desamparos, e que eles fazem aquelas folhas para se esconder, né? E vão ficando desamparados atrás das folhas teológicas, religiosas, sei lá o que mais que pode acontecer, e as pessoas vão se escondendo ao longo da história, e essa é a desgraça humana, que mesmo assim Jesus não impediu de jeito nenhum. O testemunho, por isso, irmãos, o testemunho da graça, ele não cessa. O testemunho da graça de Deus em tamanha quantidade, irmãos, em quantidades absurdas. Não cessa, nunca. Só os homens não veem, mas não cessa nunca. O Senhor é em profusão. E quando chegou Cristo, então, foi desvelado o próprio céu, irmãos. Por isso a palavra Apocalipse. Houve o Apocalipse. Irmãos, se as pessoas não perceberem que o Apocalipse é Cristo, eles vão ficar esperando acontecimentos temporais. Querem saber como é que a gente sabe que Apocalipse é Cristo? É só ler Apocalipse 1. Lá está dizendo Apocalipse de Jesus Cristo. Porque a revelação é Jesus Cristo. Mas como o pessoal, de fato, tem outro Cristo, que não é esse da Bíblia, eles ficam buscando um monte de coisa dentro do tempo. E Jesus está dizendo, o tempo vai continuar com essas mesmas situações bizarras. Uma quantidade de bestas, uma quantidade de falsos profetas, uma quantidade de mentiras, uma quantidade de reinos que começa e termina, de enganações, né? Uma quantidade bizarra disso. O diabo preso, porque Jesus prendeu ele, só que ele vai continuar tendo os seus ajudantes, né? Fazendo uma obra aí. E quando Jesus resolver soltar o diabo, acabou. Lá em Apocalipse 20, Jesus disse, eu vou soltar o diabo, vai chegar o dia que eu vou soltar. Só que quando eu soltar, acabou. Né? Então, as pessoas ficam pensando que vai ter Armageddon, Armegido vai acontecer. Armegido que vai acontecer é um sopro.
Quer dizer, um sopro significa o Espírito Santo vai mandar o diabo para o inferno. É isso que vai acontecer. Né? E então passou o milênio. Aí, claro, muita gente pensa que Jesus vai vir sentar lá em Jerusalém. Falamos outro dia disso. Irmãos, quando a palavra de Deus fala que nós vamos encontrar com Ele nos ares, é isso que vai acontecer. Né? O povo de Deus vai subir e encontrar Jesus. Mas segundo esse cristianismo que tem aí, Jesus vem, senta em Jerusalém, a noiva sobe e tem um desencontro. Já pensou, irmãos? Imagina a cena. Imagina a cena, irmãos. O povo de Deus, a noiva de Cristo, subindo para o céu, para o encontro com o noivo, e o noivo descendo para sentar em Jerusalém. Aí quando o noivo vai lá para Jerusalém sentar, ele fala assim, cadê minha noiva? Aí ele fala assim, subiu. Mas cadê? Não encontro mais minha noiva. Aí a noiva chega no céu e fala assim, cadê o noivo? Desceu. Irmãos, isso é uma loucura, é uma coisa bizarra. E tem uma quantidade de cristãos que acreditam nisso, irmãos. Acredita. Eles ficam pensando que vai acontecer isso daí. Aí Jesus vai ficar lá sentado em Jerusalém reinando 1000 anos. E o milênio já passou. Né? Que é esse período que a gente está vivendo agora. Né? Então, a confusão revelada aqui em Lucas 4, a confusão revelada em Lucas 4 é trágica, chega a ser bem trágica. Porque aqui no versículo 23, 24, tal coisa, a gente vai ver que o povo resolveu matar Jesus. Né? É só ver aqui, né, irmãos? Lá no versículo 28 diz que todos, olha só, irmãos, 28, todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de alegria, é isso? De ira, ficaram com uma raiva, todos lá dentro da sinagoga ficaram com raiva. Mas o que é isso que eles ficaram com raiva? Aí levantaram e já foram expulsando Jesus da cidade, e a intenção deles era clara aqui, né? Levaram até o mais alto monte sobre o qual estava edificada ali, para de lá jogarem ele lá para baixo. A ideia deles era jogar Jesus lá para baixo. Se Jesus não fosse Jesus ali, naquele caso, ele tinha morrido lá embaixo. Né? Mas Jesus passou por entre eles e foi embora dali. É um absurdo aquilo. Né? Mas essas coisas acontecem dentro do coração das pessoas que têm um outro Messias, um outro Jesus. Quando começa a apurar a coisa, quando começa a apurar a verdade, as pessoas começam, como aconteceu lá na faculdade, lá naquela igreja, que nem existe na Escritura, é evidente. Mas o pessoal está nisso. Mas quando a gente fala que igreja não existe, aí apura muito. Aí apura muito. Aí o pessoal já, nem sei, cada um fala, já ouvi dezenas de nomes. Né? Já ouvi dezenas de nomes. Mas não tem nenhum que chega assim para a gente na Bíblia e fala assim, eu vou te provar na Bíblia que igreja existe. Não tem ninguém. Nenhuma pessoa. Porque não tem. Né? Nesses, quanto tempo? Desde 2011 até agora? 11 para 19? 8. Né? 8 anos. As pessoas que diziam assim, você não vai durar 3 meses nisso, eu não vou durar nada se for por mim. Se não for por mim, é um absurdo. Né? Mas eu não quero nem pensar em durar ou não durar, a gente está pensando em servir ao Senhor. Como disseram aqueles amigos do Daniel, se eu tiver que entrar nessa fornalha e morrer queimado na fornalha, eu vou morrer queimado, mas eu não vou idolatrar a estátua que tu levantas aí de jeito nenhum. Né? Enfim, não morreram, continuaram. Mas aqui em Lucas 4, um momento preciosíssimo, que nós temos que guardar no coração. Outro texto que eu queria relembrar junto com os irmãos, para a gente, vamos dizer, fazer uma conclusão nesse momento nosso de estarmos caminhando juntos aqui, é o texto, tem tanta coisa maravilhosa, irmãos, em Isaías, tanta coisa maravilhosa em Isaías, né? Quando o Senhor vai falando sobre Cristo, como Ele sendo quem Ele é, né? E maravilha, sim. Depois a gente vai ter tempo, em nome de Jesus, o Senhor nos permita, né? Mas Marcos 15,
no capítulo 15, tem uma palavra que nós precisamos lembrar sempre, porque também além do ano do jubileu, né, o ano aceitável do Senhor, que é Cristo, tem também, então, Marcos 15, quando Jesus, lá na cruz, ele faz uma pregação sobre ele mesmo, né? Marcos 15, 34, ele faz uma pregação lá sobre ele mesmo, né? Tem muita gente que tem dificuldade de entender essa pregação de Jesus aqui, por diversos fatores, mas nós queremos chamar a atenção para a exata significado dessa pregação. Quando Jesus, lá na hora nona, né, 3 da tarde, clamou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Então, antes ele fala um pouco em aramaico, um pouco em hebraico, né, que é a primeira palavra, e depois aqui tem a explicação disso que Jesus falou, mas que essa palavra desamparar é extremamente importante. Ela é composta de 3 palavras no grego. 3, né? E a gente precisa ter um cuidado com isso que Jesus está pregando ali, né? Jesus está pregando assim, em kata leipu. Ele usa essa expressão. Ele grita para Deus, ele está gritando para o povo, em kata leipu. Quer dizer, essa expressão significa o seguinte: agora, a partir desse momento, né, tudo aquilo que é necessário acontecer, tudo aquilo que é necessário para ser feito, para que seja feito de tal maneira, né, que nunca mais vocês sejam desamparados, está sendo feito por mim, né? Isto é, o desamparo humano encontra um fim. O desamparo humano, agora Jesus grita, o desamparo humano acabou. Não tem mais desamparo. O desamparo está sendo eliminado por mim. Quer dizer, na pessoa de Cristo, na pessoa dele, está sendo eliminado o desamparo do ser humano, né? Irmãos, a situação que o ser humano possa enfrentar e vai passar. Quantos de nós vamos passar às vezes por lutas, né? Por tristezas, por aflições, por algumas amarguras, né? Algumas dores, seja lá que sofrimento possamos passar, né? Em Cristo está eliminado agora, você não vai ficar sozinho nisso nunca mais. Você vai estar com a pessoa de Cristo junto contigo, né? Você vai estar com Ele junto contigo. As ansiedades, e o que ele quer também, o que ele está dizendo ali, é que você precisa receber essa palavra de todo o teu coração, de tal modo que essa palavra significa, não tem mais nada, nem ninguém que vai ficar esquecido de mim. Não tem nada, nem ninguém que vai ficar para trás. Para trás. Vocês já viram um filme chamado Deixados para Trás? Já ouviram falar disso? É uma heresia bizarra. É que o pessoal não sabe essa palavra, Enkata Leipu. Se eles soubessem o significado de Enkata Leipu, eles iam nunca fazer um filme desse. Nunca. Essa palavra de Jesus significa que ninguém fica para trás. Ninguém é deixado para trás. Ninguém. Nele se resolve tudo. Em Cristo está tudo resolvido. Ele é a plenitude. Ele é o sublime. Mas o pessoal não sabe. Aí outro dia perguntaram para mim, pastor, por que não pregam sobre isso? Eu não sei. Tem que perguntar para as pessoas por que não pregam sobre isso, né? É claro que eu sei por que de alguma forma. Porque os interesses que existem em todos os grupos teológicos é que você não tenha essa palavra de Cristo. Que você não saiba isso. E que você fique sempre numa espécie de terrorismo teológico dentro de ti.
que você, na hora de qualquer aflição, você corra para um psicólogo. Hoje eu tenho tive um professor na área de mestrado, que até hoje é o meu amigo, um colega pelo menos, o Dr. Samuel lá, o Edson lembra dele, ele vai lá em Campinas uma vez por ano, acho que ainda vai, né? Lá dos Estados Unidos. Então ele diz, ele está assim, invadiram a nossa praia, ele usa essa expressão, invadiram a nossa praia. Quem que invadiu a nossa praia, professor? Né? Os psicólogos, a psicologia, a psicanálise, a ideia da psicanálise. Não é só, tem crentes que não vão em psicólogo, nem médico vão, né? Tem nem tomam vacina, tem crentes que nem isso, mas vamos dizer assim, a psicologização da mentalidade cristã é forte demais. Ele não é darwinista, o cristão em geral, mas ele é freudiano, né? Isto é, quando ele tem determinados problemas, ele é freudiano, porque ele não vai a Cristo. Ele não vai a Cristo. Ele vai em qualquer lugar. Ele vai para uma igreja, ele vai para um acampamento, ele vai para uma viagem. Quantos conselhos de psicólogos eles dizem assim, para você melhorar a tua situação, tem que fazer uma viagem, né? Teve uma vez lá em Porto Ferreira que uma secretária do padre, que depois veio se converter, né? A Rosângela, ela ligava lá em casa desesperada, várias situações terríveis na vida dela. E eu disse a ela, Rosângela, tu precisa de Cristo. E ela dizia assim, mas eu estou aqui na igreja já. Estou precisando de Cristo, Rosângela. Mas eu já sou secretária do padre. Eu falei, mas você precisa de Cristo, Rosângela. Mas eu trabalho o dia inteiro aqui na igreja. Você precisa de Cristo, Rosângela. Até que ela parou assim, mas o senhor está querendo dizer que eu preciso de Cristo? Estou. Mas como que eu faço isso? Aí eu expliquei. Aquilo que já está explicado, eu não precisa explicar nada, já está explicado, eu só falei. Aí ela falou, pois então eu quero. Aí quando ela se entregou a Cristo ali, e ela deixou o serviço da paróquia, foi uma coisa terrível. Porque ela fazia tudo mesmo lá na paróquia. Foi uma coisa bizarra. Esse pastor, esse pastor. Aí quiseram me tirar do jornal, que eu escrevia no jornal, né? Então foi uma loucura aquele tempo. Mas as pessoas precisam de Cristo. Cristo aqui está dizendo, agora o amparo de Deus está na frente de vocês. Quando você sentir uma aflição, quando você sentir uma dor, quando você sentir uma desgraça aparecendo, qualquer coisa, venha para mim. Porque eu, nessa hora, resolvi isso tudo. Eu vou estar com você no meio disso, eu vou andar contigo. Não é que você não tem que ir para médico, não é isso, estou falando nada disso. Médico, às vezes a pessoa está lá com uma perna quebrada, né? Ele tem que pôr um negócio para desquebrar a perna dele, para consertar a perna, né? Às vezes ele está com uma infecção, ele tem que tomar um antibiótico. Mas no meio da aflição e da dor, da tribulação, tu deve ir a Cristo, né? Deve correr para o Senhor. E não tem ninguém que vai ficar... depois disso não tem mais para ninguém. Isto é, Cristo é a plenitude. Então não fique como uma ideia que surgiu lá no ano 313, 14, 15 para frente, em formar as denominações e os cristianismos. Não faça isso. Não vá atrás disso. Vá em Cristo. A cruz, irmãos, é o lugar sublime, do mais sublime sacrifício que tem. É o momento do Novo Testamento no meu sangue, disse Jesus. Mas os crentes não sabem isso na prática da sua vida. Eles sabem isso teologicamente, para repetir, repetir, repetir. Mas na prática da vida, ele prefere ficar nas escoras teológicas que tem por aí. Agora, você e Cristo, quando chegar o momento, você vai ver bem isso, vai chegar o momento que nós vamos partir daqui dessa vida. Se Jesus não voltar antes, né? E aí a gente sobe tudo junto. Mas pode acontecer que ele não volte, nesse momento que a gente espera, assim, né? Pode ser que ele não volte. Então nós vamos para ele. E quando nós estivermos partindo daqui dessa vida, muita gente na psicologia ou na teologia também diz assim, esse é o momento mais solitário que tem, que é só você e a morte. Não é verdade. Acabou isso nessa palavra aqui. Acabou, não tem mais.
Não existe mais possibilidade alguma de você entrar no último dia da tua vida, e na última hora, e no último segundo, e na última respirada sozinho. Não vai ser assim. Quando o Estevão estava levando a última pedrada, antes até da última pedrada, ele já estava vendo Jesus. Jesus já estava lá do lado dele. Era esse mesmo Jesus. E é esse mesmo Jesus que, por alguma questão ainda, você não consegue vê-lo com esses olhos, mas se pudesse tirar só esse pouquinho de vendo, então também você ia para o céu na hora, né? Então você não precisa nem disso, porque a palavra dele é essa, né? Então, por que você vai gerar alguma outra coisa além de Jesus? Né? Não precisa. Resolva a tua vida em Cristo, né, irmãos? É isso que nós devemos lembrar. Então, agora, a palavra diz assim que nós somos testemunhas dessas coisas, né? Testemunhas. Vamos celebrar o Senhor, né, irmãos? Vamos celebrar o Senhor e depois nós vamos continuar. Nós estivemos pensando juntos sobre isso, estamos pensando, querendo muito que o Senhor nos fortaleça nessa relação conjugal, né, com Ele. E isso é falado também em Isaías, depois quando der, os irmãos podem dar uma lidinha, em Isaías 53, né? E isso vai ser muito importante nesse caso da palavra desamparar. Temos que traduzir por uma quantidade de palavras aqui. Então, obrigado, irmão. Valeu, obrigado. Então, amados, tudo que o Senhor fez por nós, lá na cruz, vamos dizer, as operações santíssimas de Deus, no Cordeiro de Deus, né? Descritas aqui nesse texto, e vamos dizer, resumidas ou amplificadas eternamente na palavra desamparado, que ele está dizendo, porque é como se dissesse assim: Deus, agora eu sei o que é o desamparo absoluto, e eu estou resolvendo isso, né? Há uma ação de solução da parte de Deus em Cristo ali sobre essas coisas. Isaías 53 fala isso de forma mais detalhada, né? E Jesus disse para os seus queridos, ele falou assim: eu quero que vocês recebam de mim a dádiva de poder viver assim. Vocês podem viver assim todo o tempo da vida de vocês, e eternamente vocês estão comigo. E vocês vão ser a celebração. Então nós somos a celebração. Ele fala isso em Mateus 26, né? Não é uma ceia que é a celebração, embora a celebração contenha uma ceia. Mas a ceia em si não é a celebração. Não adianta uma pessoa comer pão e tomar vinho, que não vai significar comunhão, estar celebrando. Celebração é a planta do pé tocar na terra santa. Quando é o Monte Sinai, Deus disse: Moisés, tira a sandália dos teus pés, toca na terra com teu pé. Moisés pisa no mar, e na hora que ele tocar, as águas irão se abrir, né? E assim vai. Nós temos um contato de intimidade com o Senhor, isso é uma celebração. E aí tem a ceia, o pão e o fruto da videira, que dá o sinal do corpo e do sangue de Jesus, né? Que nós temos essa comunhão nele.
Então, Mateus 26, Jesus falou isso, que nós iríamos ficar sendo celebrantes até o dia que ele nos levar para o céu. Depois dessa celebração, irmãos, céu. Esse é o último capítulo, o epílogo. Nós estamos escrevendo o epílogo com as nossas vidas. Último capítulo do livro, Ceia do Senhor. Nós ceando, né, o Senhor. Então vamos pegar o pão. Jesus disse isso, ele falou, vocês são o meu corpo. Versículo 26 do capítulo 26. Jesus pegou o pão, abençoou, quer dizer, tornou aquilo tudo bem claramente santificado, ele e o povo. Ele diz, agora vocês vão celebrar, porque todos nós somos um. E como Jesus ensinou, vamos fazer. Querido Senhor, conforme Tua palavra nos tem alcançado, e então o Senhor Jesus tem nos tocado, por ser o Senhor a palavra de Deus. Nós estamos juntos na casa do irmão Jason, irmã Patrícia, irmão Pedro, irmã Esther, juntos irmã Sinésia, irmã Nancy, irmão Darlan, a irmã Daphne, eu, todos os irmãos também que estão em tantos lugares, nós juntos no nome santo de Cristo, como Ele nos chamou e nos tem dado essa honra e essa dádiva de sermos o povo celebrante do Senhor como um, com Ele, tendo sido feitos conjugalmente para o Senhor, feitos dEle, por meio dEle e para Ele. Assim nós celebramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, Jesus também pegou o cálice. Ele disse que agora Ele quer que as pessoas saibam que no sangue dEle está o Novo Testamento, o acordo eterno que Deus faz naquele sangue que há de nos formar em Cristo. E nós podemos então celebrar por sermos de Cristo, né? E até aquele dia, quando Ele virá nos levar para o céu, quando nós estivermos então lá no céu junto com Ele, a próxima coisa depois dessa, está sendo celebrada, é estarmos então lá no céu com Ele, né? Daqui, nessa celebração, para o céu. Não tem mais nada no meio disso. Então, irmãos, assim como está escrito e revelado pelo Senhor a nossos corações, vamos celebrar. Querido Senhor, nós pedimos a Tua bênção, precisamos tanto de Ti, Senhor, e estamos realmente sabendo pela Tua palavra que vivemos o último dia, esse último capítulo da história, o epílogo de todas as coisas, e então nós Te louvamos por podermos celebrar em espírito e em verdade, como o Senhor nos tem chamado assim a viver. Abençoa os irmãos aqui na casa do Teu servo, todos nós. Abençoa os irmãos que estão em tantos lugares, Senhor. Cidades, países, onde cada um estiver. Nós Te pedimos a Tua santíssima bênção sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois é, irmãos queridos, vamos ficar firmes. Olha aqui, corações saindo desde já. Pedro, olha lá, irmãos, o Pedro querido dando um tchau. Olha, corações. Agora é mãozinhas. Agora é assim, mãozinhas, maravilha, obrigado. Pedro, pode levar as coisas. Eu só trouxe o inário, pastor. Não trouxe o inário. Esquecemos. Acho que Querem cantar um? Eu estava lembrando de um antigo, você conhece aquele Vamos Adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Podemos. eu Vamos. Ah, então vamos Pode ser. Pode ser. Quer começar? A gente lembra, eu acho. acho que vai. A gente faz. Faz um tempo que eu não canto
também, eu lembrei agora. A irmã Daphne está dizendo para a gente cantar, irmãos queridos, tá bom? Vamos cantar um hino chamado Vamos Adorar a Deus. Quem lembrar pode também no Espírito estarmos juntos cantando. Não tem cenário aí, vocês? Esquecemos aquele, mas tudo bem. É, bem simplesinho. Amados, que bênção. Amém, meu irmão Edson, irmã Lúcia e todo mundo aí. Vamos lá? Lembra, Ou né? então vamos cantar o mais conhecido, né? O único, todo mundo. Ao único? Ó, irmãos, vai ser ao único, tá bom? Tá, louvando a Deus também, né? Acho que Amém, vocês maravilha. estão adorando a Deus. É bem legal esse segundo. Amém. Então vamos lá, ao único que é digno O que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Clamamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Foi uma bênção. É sempre uma bênção, né, irmãos? Então, tchau aí, irmão Darlan. A irmã Daphne também, estamos dando um tchau aí para todos. A irmã Sinésia, a irmã Nancy ali. A irmã Esther, irmão Pedro, maravilha. A irmã Patrícia e o irmão Jason. Obrigado, irmãos, mais uma vez. Graças a Deus. Irmãos queridos, fiquem firmes no Senhor, sejam guardados todos pelo Senhor. Obrigado, muito obrigado em nome de Jesus por termos estado juntos até agora, né? Qualquer coisa, vamos nos falando e seja o Senhor sobre nós sempre, o Senhor e o querido Salvador. Tchau, amados, em nome de Jesus.